Ontem teve formação de paredão e foi uma dinâmica diferente que causou treta. E para isso que servem as dinâmicas diferentes, né? Para confundir a cabeça do pessoal e causar tretas, porque é isso que a gente quer ver. E tudo começou normal. O Tadeu disse que o Pedro Scooby poderia imunizar alguém. Então o anjo já não seria autoimune. E aí ele decidiu imunizar o Paulo André. Depois disso, o DG, como líder, indicou alguém ao paredão e ele escolheu a Lina. Mas aí que começou a coisa ficar estranha, porque o Tadeu pediu para que todos fossem até o quarto Lollipop e se trancassem lá dentro, inclusive o DG. E aí o Tadeu foi chamando um por um para ir ao confessionário. O primeiro foi o Arthur Aguiar, e ele já explicou logo de cara que a dinâmica seria diferente, que agora seria para salvar alguém do paredão, e não para votar em alguém, quebrando toda e qualquer estratégia que eles teriam planejado. O Arthur foi lá e salvou o Pedro Scooby, porque o PA já estava imunizado, o DG já era líder, então restou o Scooby. A segunda foi a Jessie. Como a Lina já estava no paredão, não dava para salvar ela. A Jessie até perguntou se poderia salvar a Lina, né? Mas não era possível. Então ela foi lá e salvou a Natália. O Gustavo entrou no confessionário e salvou o Scooby. O Eliezer salvou a Natália. O Paulo André entrou no confessionário e salvou o Gustavo, gente. O PA, eu acho que ele entendeu que seriam as outras pessoas votando e ele salvando, porque ele disse assim que o Gustavo seria a pessoa que mais receberia votos. Então ele não entendeu que todo mundo iria salvar, ele pensou que só ele iria salvar ali, né? Então ele acabou não salvando o Arthur, e por pouco que o Arthur não vai pro paredão. A Natália entrou lá no confessionário e surpreendeu, porque assim a Lina já salvaria a Jessie. A Natália deveria salvar o Eliezer, mas não, ela foi lá e salvou a Jessie. O Scooby acabou salvando o Arthur. Véi, que sorte! Que sorte mesmo, pessoal. Porque todo mundo pensava que o Scooby salvaria o Gustavo, só que ele salvou o Arthur. E como eu disse pra vocês, a Lina, eu acreditei que salvaria a Jessie, mas não, a Lina salvou a Natália. Então foi uma dinâmica assim muito estranha, acabou mudando tudo de última hora. Só que no meio disso teve treta, porque os participantes que iam votando no confessionário, depois disso, iriam pro quarto grunge, e lá eles poderiam conversar. E logo depois do Arthur voltar, ele já foi pro quarto grunge e ficou lá esperando os outros brothers. Depois chegou o Gustavo e o Gustavo disse que tinha salvo o Pedro Scooby. Ou seja, o Arthur já calculou ali, né? Ah, então o Scooby já tem 2 votos. Eu salvei ele, você também salvou, o Scooby já tá de boa. Só que quando o PA chegou, aí simplesmente ele contou que tinha salvado o Gustavo. E aí o Arthur falou, pô cara, sério que você fez isso? Porque o Arthur contava que o Scooby iria salvar o Gustavo também. E aí o Arthur não teria nenhum voto no caso. O Scooby ainda não tinha chegado no quarto grunge. E aí o Arthur já começou a raciocinar. Quem não for salvo ou que for menos salvo vai pro paredão. Então no caso eu. De todo mundo vai ser eu, entendeu? Não é tipo um de cada. E aí o Arthur já estava matando a charada que ele iria direto ao paredão. O PA respondeu. Só que minha bola de cristal quebrou e tenho que botar pra consertar, então vou botar pra consertar porque... Aí o Arthur interrompeu. Não é questão de colocar a bola pra consertar, irmão. Eu só não entendi qual foi o seu pensamento, mas tá bom. O PA rebateu. Então tá, você vai entender. Agora a culpa é nossa, né? E aí o Arthur continuou. Não vou entender, mas tudo bem. Não é questão de bola de cristal. Ninguém falou de culpa e ninguém usou essa palavra. O PA estava explicando que pensou estrategicamente, porque achou que o Gustavo seria o maior alvo da casa e que ele não tinha como prever que a dinâmica seria essa, de cada um salvar um. O PA inclusive disse que o Arthur estava insinuando que alguém teria culpa ali dele não ter recebido nenhum voto. Aí o Gustavo se intrometeu na conversa. Depois a gente conversa. Você ficar desse jeito antes de saber o resultado do paredão? Desculpa, eu acho que não tem nada a ver isso. Você só pensa em você, pô. O PA concordou. Exatamente, pode ter outra coisa em cima disso. E aí o Arthur ficou nervoso. Eu só penso em mim? Ah, não viaja, Gustavo. Acabei de voltar de um paredão. O Gustavo disse que ele acabou de voltar de paredão, mas que era falso. O Arthur respondeu que ninguém sabia que era falso. E aí o Arthur rebateu novamente. Então pronto, pô, eu não posso ter minha reação?
E aí o Gustavo sugeriu para que eles conversassem depois. Acontece que o Scooby chegou no quarto grunge e revelou que tinha salvado o Arthur. O Scooby surpreendeu a todos, velho. Ou seja, quem acabou indo pro paredão nessa história foi o Eliezer, porque a Natália não salvou ele. Mas também, se vocês pararem pra pensar, se a Natália não tivesse salvado a Jessie iria pro paredão. Então ela estava entre a Jessie e o Eliezer. Isso porque a Lina não salvou a Jessie, a Lina salvou a Natália. O Eliezer teve direito a um contragolpe e contragolpeou o Gustavo. Aí os três, Lina, Eli e Gustavo, se defenderam, né? Cada um fez ali os seus 30 segundos para não irem embora da casa, para se manterem lá dentro. Acabou ali, a formação de paredão já estava feita, mas é claro que aquele assunto iria repercutir depois, aquela tretinha que teve. Os meninos foram lá para fora e o PA já começou disparando pro Arthur, que tinha uma relação de proximidade com ele, que a relação que ele tinha com o Arthur era muito maior do que a relação com o Gustavo. Que se fosse por afinidade, é claro que ele escolheria o Arthur, mas que ele teria pensado estrategicamente. Você é meu irmão de vida, é muito diferente da minha relação com o Gustavo, mas eu pensei estrategicamente. O Arthur explicou que não tinha nada a ver com afinidade, ele não estava cobrando a afinidade de ninguém, e sim ele estava pensando estrategicamente. Esquece isso, mano, não tô falando de afinidade. E aí o Gustavo começou a falar. Olha, não tô nada bolado contigo, mas ali você já comprou um cenário que nem sabia. Se você esperasse o Scooby chegar e ele falasse imunizei o Gustavo, caberia aquela atitude. Mas antes do Pedro, foi mais desmotivado ainda. Aí o Arthur explicou o porquê que ficou revoltado ali no quarto grunge. Vou dar meu ponto de vista pra vocês. Qual foi a lógica que passou na minha cabeça? No último jogo da discórdia, de Atitude de Milhões, o Scooby deu pro Gustavo. Aí o DG é o líder, o PA tá imunizado, nós somos 3. Eu pensei na lógica, bom, o PA vai me imunizar pela nossa relação, o Pedro vai salvar o Gustavo e o Gustavo vai salvar o Pedro. E eu vou salvar o Scooby também. Todo mundo vai ter pelo menos um voto. Esse foi o meu pensamento. Quando entrei no quarto e o PA falou que salvou o Gustavo, esquece, fiquei bolado. Você também não achou que o Scooby ia me salvar? E aí o Gustavo respondeu. Eu não tinha certeza de nada. Então o Arthur estava explicando nesse ponto aí, pessoal, basicamente, que ele não esperava que o Pedro Scooby iria salvar ele, e sim que iria salvar o Gustavo. E que por isso ele achou ali que o PA agiu errado, imunizando o Gustavo. Sendo que, pensando na lógica, ele não teria nenhum voto. No caso, o Arthur não teria nenhum voto, né? Se não fosse do PA. É claro, no final das contas, o Arthur quebrou a cara, porque o Scooby foi lá e salvou ele. Aí o PA logo rebateu. Você criou a parada na sua cabeça. Você falou que pensou rápido. Você estava prevendo uma parada, irmão. Você colocou tudo na sua cabeça, irmão. E aí o Arthur explicou. Você está assistindo a um jogo de futebol. Seu time leva um gol e você não vai ficar triste? Tem que esperar o jogo acabar para depois ficar triste? Não faz sentido, pô. E aí o PA rebateu de novo. Não é a mesma coisa. O jogo de futebol você está vendo tudo. Aqui você não sabe o que está acontecendo, irmão. Não dá para imaginar a situação. Então, para vocês entenderem resumidamente, a treta foi em torno de o Arthur achar que iria pro paredão e com isso criticar o voto do PA e ficar meio bravo ali dentro do quarto grunge. Depois se provou que o Arthur estava errado porque o Scooby foi lá e imunizou ele. Então, basicamente, pessoal, foi uma treta mesmo causada pela dinâmica. Essas cenas todas estão no meu Instagram, @marquiavilaoficial, para vocês assistirem como o clima ficou tenso. E é claro que eu quero saber também o que vocês pensam a respeito disso, que é muito importante. Bom, meus amigos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações, inclusive estou trazendo os resultados desse paredão, então continuem ligados. Até a próxima e tchau!